Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite para o seu coração. Você que nos acompanha, estamos em Bom Retiro, um bairro muito aconchegante de Curitiba. Nossa igreja fica na Avenida Desembargador Agostinho 1772. Esse é o quarta-feira, um culto regular da igreja, que acontece todas as quarta-feiras, inclusive semana que vem, que é quarta-feira de cinzas. O culto é regular, eu quero muito convidar você para estar com a gente, para experimentar dessa porção do Espírito de Deus que é derramada na nossa igreja, amém? Você que já é membro da igreja, quero que você receba aí a bênção dos pastores da nossa igreja e o amor de Cristo no seu coração, amém? Hoje é um dia que eu preciso confessar para vocês que eu vou ministrar para o seu coração um sermão que eu não gostaria de ministrar, mas que eu preciso ministrar para a igreja. Eu fui de uma maneira assim muito especial, constrangido por Deus durante toda essa semana e semana passada, por um assunto que tomou conta das mídias. E se você me segue pelo canal do Instagram, você vai ver como isso atingiu meu coração. Eu sou pai de 2 filhos, eu sou avô de um neto, e eu tenho uma netinha vindo, que tem 20 semanas de gestação no ventre da minha filha, da minha nora. E as notícias que têm chegado de todo mundo, que pareciam muito distante, acabam batendo a porta do nosso próprio país, e são assim, pessoas que o que está mais me machucando, eu não queria que você levasse isso nem para o lado político, não é isso, eu não vou tratar de política, mas eu vou tratar de crentes e filhos de crentes que estão se perdendo, que estão sendo vítimas de uma mentira, que está aliciando a sociedade e que não deixa você pensar de uma forma diferente. Hoje eu quero falar sobre gente que está adorando Moloque, gente que está fazendo com que a vida de um bebê ela se torne menos valorosa que a vida de uma pessoa que nasceu, porque há uma mentira sendo dita aí de que quem não nasceu não é gente. Então eu vou, como eu sempre faço, mergulhar você nas escrituras sagradas. Aqui não vai ser o ponto de vista de um pastor, aqui vai ser a visão bíblica, como eu gosto de trazer para a igreja, a respeito de um tema que é muito dolorido para as mulheres. Tem muita gente que vê o filho como um problema, alguns estão dizendo que crianças se tornaram um problema de saúde, como se gravidez fosse doença. Então não conseguem me convencer, não conseguem de maneira nenhuma trazer argumentos que façam com que eu colabore, ou que eu concorde, ou que eu pelo menos aceite a questão do aborto. Moloque é uma entidade demoníaca. Ele era adorado por um povo chamado Amonita. Hoje, capital da Jordânia é Amon, é ali naquela região, a leste de Israel, a leste do Jordão, que está antigos Emirados Árabes da Transjordânia. Hoje, um país chamado Jordânia, nós conhecemos, vizinho a Israel. Ali se situavam 2 povos, o Moabe e Amon, filhos de Ló, com as suas próprias filhas. Ló teve relação incestuosa, um pai que teve relação com a filha mais velha, mãe de Moabe, e com a filha mais nova, mãe de Amon, ou Ben-Ami, filho do parente, é isso que significa Ben-Ami, filho do pai. E essa cultura de Moloque, hoje vestiu um terno no século 21, e o mais impressionante é que tem gente crente defendendo isso. Eu quero falar sobre as consequências disso na vida de uma pessoa e até na descendência. Eu não vou pegar exemplo de ímpio, não. Eu vou pegar exemplo de crente. Vocês vão ver que gente sábia, gente que conhece a Bíblia, perde o temor do Senhor. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 5, verso 7. Ele seguiu Salomão, o mais sábio dos homens, de quem Jesus cita, dizendo, nem Salomão em toda a sua glória, é um homem que realmente
Deus apareceu para ele 2 vezes, você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Deus tem aparecido para uma pessoa 2 vezes, apareceu para ele 2 vezes, uma vez em sonho, mais tarde, uma outra vez, e esse homem perdeu o temor do Senhor. Eu estou falando de crente, eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de posição política, eu não estou falando de lado da direita nem lado da esquerda, eu estou falando de filho de Deus. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Eu vou orar. Pai querido, nós já derramamos aqui o nosso coração no Senhor. E a intenção do meu coração era trazer uma mensagem que despertasse a fé, que trouxesse o teu povo para um lugar onde eles tivessem intimidade, esperança no Senhor, mas é necessário que o Senhor enche meu coração de amor, de compaixão, da virtude do teu Espírito Santo, da ousadia, mas principalmente da compaixão. Essa palavra não vai ficar aqui em Bom Retiro. Essa palavra vai caminhar por onde o Senhor soprar. Hoje os canais de comunicação são dezenas, mas eu quero pedir, Pai, que essa mensagem que vem do teu trono, baseada na tua palavra, fundamentada nas escrituras, seja encharcada, molhada no teu amor. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Amém, você pode dizer amém comigo, querido? Há um incentivo demoníaco e repugnante. Esse Deus, com letra bem minúscula, era um ídolo. Ele fazia uma exigência. Pastor, como é que um ídolo faz uma exigência? Então eu quero contar para você. Por trás de todo ídolo há um demônio. 1 Coríntios capítulo 10 diz que aquele que sacrifica aos ídolos, sacrifica a demônios. E não quero que sejam participantes dos demônios. É isso que é o apóstolo Paulo, um homem que luta na guerra espiritual, que combate o bom combate, que veste a armadura de Deus, ele está ensinando para a gente. Quando o espírito imundo manifesta, ele manifesta em pessoas, ele manifesta em coisas, não é na ponteira laser, não é na caneca, ele precisa de um corpo para manifestar. Ele acaba usando a boca das pessoas para fazer suas exigências. E esse espírito imundo exigiu o quê? A morte, o sacrifício de crianças que eram colocadas no altar. Você sabe muito bem, no livro do Levítico, é o livro que fala sobre de como você se aproximar de Deus, um Deus que é santo. O cordeiro, desde Abel, desde Êxodo capítulo 12, o cordeiro da Páscoa, que é sacrificado, o sangue é colocado nos umbrais, ele era queimado. E essa era uma oferta que era dada, que era entregue para Deus. Era aquilo que era de mais caro naquele tempo, você queimava. E você só comia o quê? A canela do cordeiro, só isso. Comia a canela do cordeiro, as fressuras, que eram as entranhas, e o resto você queimava tudo. Mas aqui esse Moloque exigia que uma mãe, que um pai, pegasse o seu próprio filho, recém-nascido, e oferecesse para ele. Então entenda, toda oferta, ela é ligada a um trono, e todo trono exige um sacrifício de adoração. Hoje, a gente sabe que o sangue, ele causa uma dívida espiritual. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. O assassinato, ele não destrói a vida, apenas a vida de quem foi assassinado. Ele destrói a vida de quem assassinou. Ele destrói a vida daquele que derramou sangue. É por isso que a gente tem ensinado a igreja tanto aqui. Mas tem pessoas que fazem ouvidos de mercador e fazem um ouvido seletivo. Tem coisas que querem fazer e tem coisas que separam para não fazer. O sangue, gente, o sangue de animal derramado em rituais,
O sangue que é derramado através de tentativas de homicídio, de cortes na pele. Eu já ministrei aqui sobre libertação infantil uma vez, quando a gente falou sobre uma prática que não é nova, mas ela surgiu agora, e há um apelo da psicologia para colocar como uma doença no CID. São pessoas que se automutilam, são jovens e adolescentes que fazem cortes debaixo do braço, na barriga e na perna. Eles não estão tentando se suicidar, não é como a pessoa que corta os pulsos para morrer, mas eles estão sim, eles estão sim fugindo de uma tempestade emocional através de uma liberação de neurotransmissores. É isso que acontece quando a pessoa se corta. Ele recebe um anestésico, que vai anestesiar também o seu turbilhão de paixões, de emoções doloridas. O sangue, ele profana a terra. É por isso que, quando a gente fala sobre aborto, e eu vou falar sobre isso hoje, existe uma perseguição implacável sobre a vida daquele que investe nisso, sobre a vida daquele que faz isso, daquela que busca isso. Por quê? Há uma noção de que a criança não é bem-vinda e que a gravidez é indesejada. E são dois fatores que normalmente fazem com que a gravidez seja indesejável. É uma paixão que leva as pessoas, logicamente, para o lugar do relacionamento íntimo. E aí fala assim, foi uma paixão desordenada. Ou então uma violência. Não, foi um estupro, foi uma violência e eu não quero esse bebê. Eu escrevi, e aqui tem a capa de um livro que eu escrevi, lancei ano passado, um capítulo inteiro para falar sobre aborto. Então foi algo que eu pesquisei muito, eu ouvi pastores, eu ouvi teólogos, eu busquei na literatura científica. Para quê? Para que eu pudesse dar para o leitor e dar para você uma visão daquilo que a ciência também diz a respeito do aborto. E quando nós falamos sobre isso, pessoas dão de ombros, mas ninguém sabe. E aí eu quero invocar aqui, eu quero trazer aqui a experiência dos psicólogos da igreja, da doutora Anne, do doutor Jaime, da doutora Lília, do pastor Marcos, da pastora Fabíola, que recebem as pessoas no gabinete, e um dos traumas que eles têm durante a vida, o que é? É a culpa crônica por ter feito um aborto. São depressões, são perdas financeiras implacáveis, e que a pessoa não entende que o derramamento do sangue vai trazer. Existe uma perseguição de morte, ou seja, uma sentença contra a vida e contra esse. Quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Na maior bronca que Jesus vai dar para os fariseus e mestres da lei, em Mateus capítulo 23, ele vai encerrar falando o seguinte: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sobre vocês recairá o sangue justo derramado, recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Jesus, ele joga no colo, ele joga nos ombros daqueles homens chamados de mestres da lei, chamados de fariseus, que queriam cumprir a lei, os detalhes da lei, que davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ele está falando, vai cair sobre vocês todo o sangue derramado e vocês se tornarão culpados por isso. Não só vocês, mas a descendência de vocês. Ele pega uma palavra e ele usa o adjetivo, o predicativo aqui, ele usa hipocrisia. Eu não tenho nada contra quem é vegano, eu acho até saudável, eu gostaria de comer mais salada, eu não sou chegado à salada. Eu acho que eu sou da família de Noé. Você sabe que Noé, ele só salvou o churrasco, ele não salvou, ele não levou uma cenoura, você não vê ele levando me leva um alface, pega aí brócolis e bota dentro da arca. Não, ele botou o quê? Os cordeirinhos, colocou a vaquinha. Então eu sou de fato um homem, eu gosto de carne, não tenho nenhum problema com vegano. Tem gente que é vegano por problema de saúde, tem gente que é vegano porque escolheu, ele não pode comer carne, não tem jeito. A dieta proteica para ele não funciona bem, então ele tem que resolver isso como adotando uma dieta vegana. Tem um vegetariano, tem gente que faz isso porque quer. Agora tem gente que faz isso porque diz, tadinho do bichinho.
Jesus, ele comeu o cordeiro, ele é o meu Jesus, é o meu mestre. Então, se ele comeu o cordeiro, eu também vou comer o cordeiro. Não é verdade, gente? Jesus não celebrou a Páscoa? Isso, não há problema. Agora, qual é o problema? É gente que quer salvar bichinho, mas não quer salvar gente. O que é hipocrisia? É você ficar preocupado com o bichinho e não ficar preocupado com o bebê que está no ventre. E aí, quando a gente vê o que está acontecendo, eu começo a ver e eu fiquei impactado com gente que eu sigo. E ali no meu canal do Instagram, no meu canal do Twitter, a quantidade de gente crente que apoia o aborto. Aí eu falei, esse povo ou não conhece o que é aborto, ou não conhece o que é a palavra de Deus. Ou esse povo, deixa eu até dividir aqui, eu estou emocionado, vocês estão percebendo isso? Não estou dando bronca na igreja, eu não gosto de fazer isso. Não gosto mesmo, eu estou ensinando vocês. E não é algo que se não, o pastor está apaixonado pela causa. Não estou não, gente. Eu estou triste. Eu estou dizendo para vocês aqui que eu fui afetado pelo que eu vi isso. E eu estou vendo isso a semana inteira. Então, há um esforço hoje para que se prove que o bebê não é gente. Esse é o esforço. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Quantos aqui são crentes? Levanta a mão. Você é crente? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste minha vida, foste bondoso para comigo, na tua providência cuidaste do meu espírito. Quem que fez o ser humano? Quem foi que fez você? Quem foi que fez a mim? Quem é que pode dizer? Então essa tentativa de desumanizar o bebê é uma tentativa de tirar a culpa do colo de quem faz aborto, dizendo assim, não, é melhor fazer um aborto do que mais tarde a pessoa fazer um aborto clandestino e morrer. Então eu tenho um grande amigo que diz para mim uma coisa, e ele é verdadeiro, não está na Bíblia, mas devia estar. Ele diz o seguinte, dois erros não fazem um acerto. Então, porque há uma coisa errada, eu era jovem, e vocês viram isso na juventude de vocês, governo distribuindo camisinha, o governo dando aula de educação sexual, isso começou na minha juventude, aulas de educação sexual dentro da sala de aula. Na tentativa de promover um sexo seguro, aí veio a geração da AIDS, que colocou medo em todo mundo, e alguns se perderam, não tem medo de nada, foram contaminados, hoje vivem de coquetel de AZT e aqueles medicamentos que você sabe quais são. Então, há um esforço para convencer a mim e para convencer os crentes, e pior do que isso, é crente caindo nisso, de que bebê não é gente. Eu vou dizer para vocês, com 8 dias, a fecundação aconteceu. Com 8 dias o coração do bebê já está batendo, 8 dias. Com 15 dias, ele já tem 2 semanas e mais um dia, ondas cerebrais já são captadas. Com 45 dias, o bebê, dias, estou falando de semanas. Com 45 dias, o bebê já está soluçando e ele já está bocejando. Quando você chega na 12ª semana, o bebê já está sorrindo. Então, quando essas pessoas começam a perguntar, quando começa a vida? E aí tem gente, eu já preguei no Japão, já preguei na Itália, e são coisas que me horrorizaram. Eu falei, graças a Deus, nós somos um país que não é de maioria crente, mas é de maioria bíblica, pelo menos. Isso não vai chegar no Brasil. Eu acabei vendo gente importante, chamado de líder de povo, de partidos, e eu não quero meter a política aqui, mas celebrando a morte e o assassinato de bebês. Eu quero expor essa mensagem, a sua crítica, e me dizer aonde que eu estou errado. Porque eu posso estar errado, eu sou gente, sabia disso?
Mas quando eu vou colecionando e vou buscando dentro da Bíblia argumentos contra e a favor, eu não vejo um argumento a favor. Um argumento. E tem gente festejando o quê? Um assassinato de bebês. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos, preste atenção, não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ele está dizendo que você foi costurado, como se você fosse um tecido que ele fosse costurando. Os teus olhos viram meu embrião. Olha que coisa. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Um adolescente, a gente? Um bebê, a gente? Um bebê no útero, é gente? Um embrião, é gente? Eu não quero trazer culpa para quem fez aborto. Aqui, seguramente. Teve gente que no passado fez aborto, não era crente. Pastor, eu era criança demais. Fui incentivado pela minha mãe. Fui incentivado por alguém que estava comigo, que não quis assumir. É a covardia do homem. Eu fui estuprada. Aí, qual é o raciocínio do estupro? O raciocínio do estupro, o que é? É a vingança da mãe, ou do pai, ou da família, que em vez de cair sobre o estuprador, cai sobre o bebê. Então nós temos aqui duas vítimas, a mãe que foi estuprada, e o bebê que é assassinado, mas o estuprador sai ileso. Vocês estão entendendo isso, gente? Onde está a maldade disso? Isso é irrecuperável. Pastor Silas Malafaia, é presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele deu uma entrevista certa vez na televisão, e ele falou assim, muitas coisas importantes, muitas coisas boas, que diante de uma plateia e de uma entrevistadora que claramente era contra ele e queria derrubar ele em público, mas ele é um homem muito inteligente e muito bem preparado, ele trouxe dados científicos, ele revelando que de todas as mulheres que fazem aborto, a quantidade enorme, a taxa enorme de mães que se arrependem do aborto. E daquelas mães que sofreram a violência sexual, de todas elas, gente, eu me coloco no lugar disso. Eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho nora. Esse é um crime, gente, que acontece em Curitiba. Eu não estou tirando a dor da mulher, a vergonha, a humilhação de ter sido violentada. Gente, isso é terrível. A vida dela fica infernizada. Mas quando você joga isso sobre uma criança que também é vítima, você está dizendo que ela não merece morrer, mas aqui Deus está dizendo que ela é um embrião que Ele visitou, que Ele gerou, que Ele colocou pele, carne, ossos, quando estava no ventre. Então é um tribunal em que nós vamos nos vingar do estuprador. Como é que a gente faz? Eu estou usando uma linguagem muito pesada aqui, gente. Por favor, me corrijam aí. Como é que você faz? Vamos punir o estuprador. Como a gente mata a criança? Vocês estão entendendo o raciocínio, uma lógica mentirosa por trás disso tudo? E tem gente festejando isso. Tem gente falando assim, não, deu errado. Então, quando que o aborto é um aborto de gente? Com 8 dias? Com 8 semanas? Com 12 semanas? Com 24 semanas? Aí, essa reportagem de uma revista, aborto aprovado, o Senado argentino libera assassinato de bebês até 14 semanas de gestação. Isso foi em dezembro de 2020. Quando é que começa a vítima? Então, o que eu faço? Quando é que começa a vida? Para manter minha consciência tranquila. Não, o tribunal decidiu que até 14 semanas, bebê não é gente, pode matar. Então isso traz para o meu coração um alívio da minha consciência, como que diz, não, pelo menos eu não cometi um crime. Não, o Senado, que é o poder legislativo argentino, aprovou algo
mas que o Senhor desaprova. Gente, Salomão, ele fez algo que Deus não gostou não, gente. Deus, ele falou assim, ó, você foi longe demais. Quando que começa a vida? Está aqui. A Colômbia foi autorizada não pelo legislativo, mas pelo judiciário. Foi uma canetada de um tribunal que declarou que até 24 semanas, gente, 24 semanas, é quase a idade da Maria Vitória, minha netinha que vai me dar alegria. Desumanizar a vítima. Quando é que a vida começa? Aqui tem um bebê que nasceu prematuro. Vocês estão vendo aqui? É um bebê à tua direita que nasceu prematuro. E aí começou a aparecer um monte de mães no Instagram, no Facebook, no Twitter, nos grupos de relacionamento, de WhatsApp. Aqui, essa é minha filha hoje. Mas é a criança que já pode matar. Na Itália, você pode matar na véspera do nascimento. Se você alegar que você tem um problema psicológico, no Japão, na Alemanha, na véspera, você vai lá no mesmo dia, a não ser que você seja menor de 18 anos, o pai tem que ir junto, a mãe tem que ir junto, você vai lá, eles perguntam se quer ir para adoção, ele não, tiram o bebê, vocês vão se escandalizar, tira o bebê, fazem uma cesariana e dão uma injeção letal na criança, letal. E isso a gente olha e ouve, fica de queixo caído, isso ninguém me contou, isso eu vi. O desespero dos pastores na Alemanha para convencer o povo de Deus que aquilo que está autorizado pelo governo, seja pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, pela direita, pela esquerda, aquilo é pecado. Gente, o pecado é pecado. Não adianta você querer fazer ele ficar bonitinho. Não adianta a gente querer moralizar aquilo que Deus diz que é imoral. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Mães que choram com Deus por um filho, está aí. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Está chorando com Deus. Por que não come? Por que está triste? Porque ela está jejuando. Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe por que Ana chorava? Eu quero que você leia de novo o texto aqui. Ano após ano. Não é que ela não engravidou um ano. Ela não engravidou um ano. Ela não engravidou 2 anos, não engravidou 3 anos, não engravidou 4 anos. A rival dela, Penina, escuta agora. Bota o cinto de segurança aí. Já tinha 6 filhos e ela não tinha filho nenhum. Então tem um monte de mãe querendo ser mãe, fazendo um tratamento de fertilidade, querendo gerar, chorando com Deus para ter um filho. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E a madre, como foi a madre de Raquel, o ventre de Raquel, o ventre de Rebeca, o ventre de Sara, estavam fechados. E aquelas pessoas, Rebeca, ela orou por 40 anos. Gente, sabe o que é esperar um bebê 40 anos? Você sabe o que é esperar um bebê como Sara, 89 anos para engravidar? E ali foi um milagre, porque gente de 89 anos não engravida. Já passou o tempo da regra, já passou o tempo, a fertilidade foi embora, o corpo já morreu para isso, desiste. Você sabe o que aconteceu com Isabel, prima de Maria, a Virgem de Nazaré? Sabe quem era o marido dela? Zacarias, um velhinho, um homem que já tinha passado pelo tempo, é um homem que já era passado de dias. Essa mulher gera um filho porque chora, mas aí, o que tem gente? Tem gente se alegrando com o diabo. Tem gente fazendo festa porque pode matar. Olha para mim aqui. Tem se falado muito sobre genocídio. Você sabe como é que acontece um genocídio? Quando as pessoas acham que matar é legal.
Eu quero falar uma coisa bem verdadeira para você que é crente, principalmente para você que é crente novo. A Bíblia diz que haverá um tempo em que aqueles que matarem os cristãos vão pensar que estão fazendo uma boa obra para Deus. Se você ler o livro do Apocalipse, entre o capítulo 8 e o capítulo 16, você vai ver o tamanho da perseguição que vai haver no final dos tempos contra crentes e judeus, contra cristãos e judeus. Não vai ser brincadeira. E aqui há uma celebração de quê? Da morte. Por que você está fazendo festa? Porque eu posso matar um bebê. Não é gente, não é gente não. Pode matar. Deixa eu voltar aqui. A Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que eu fui militar há muitos anos, estudei muito história da guerra. E a gente aprende com alguns historiadores, alguns professores, que não existiram duas guerras mundiais, foi uma guerra só. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve um espaço de tempo em que as nações pegaram fôlego para guerrear de novo. Entre esse espaço da Alemanha, anterior ao Terceiro Reich, aquela Alemanha de Otto von Bismarck, surgiu no meio da mídia, no meio da fofocaiada, uma mentira. Sabe qual foi a mentira que surgiu? Que houve 3 motivos para a Alemanha perder a guerra. Um deles, sabe qual era? A culpa foi dos judeus. Esses judeus miseráveis devem morrer. Esses judeus miseráveis não têm valor. Eles são uma praga. Isso não aconteceu num dia, não foi no dia que Adolf Hitler assumiu, tomou o governo da Alemanha, que tomou a chancelaria, não foi naquele dia. Isso era uma história que vinha sendo programada, ou proclamada, de 1919, 20, até quando começou a guerra. Foram mais de 20 anos essa mentira sendo propagada no meio de uma geração. Gente, você acha que a gente não está contaminado hoje por uma geração? Claro que está. Você diz assim, não faça, vou fazer. Mas a Bíblia diz, não, tem gente dizendo, meu professor de teologia, que a Bíblia precisa ser, ele usou um termo que eu não quero usar aqui, mas ela deve haver uma releitura da Bíblia para poder aceitar aquilo que é inaceitável. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É que a gente não pode celebrar aquilo que Deus diz que é motivo de choro. Não é gente não, pode matar. Foi isso que aconteceu com a Alemanha de Hitler. O meu vizinho aqui do prédio, meu vizinho, aqui no Alto da Glória, onde eu moro, austríaco, morrendo de fome. Aí a Alemanha de Hitler anexa a Áustria. Era uma coisa só. Era um império chamado Império Austro-Húngaro, que misturava com a Prússia. Era uma confusão ali na Germânia. Ele diz que ele só comia carne seca no Natal. E geleia é só quando a fruta apodrecia para fazer geleia. Ele disse que quando Hitler anexou a Áustria, os ricos judeus, se mandaram, os pobres foram sendo mandados para os campos de concentração da Polônia. E aí ele conta que ele achava que Hitler era o Messias. Escute o que eu estou dizendo. Olha como é que a propaganda, a mentira, a mídia foi envenenando o coração daquele povo. Esse homem, hoje já falecido, meu vizinho no condomínio que eu moro, falou para mim, quando nós descobrimos, ele fez parte da juventude hitlerista. E ele contando para mim, e tem um irmão que é nosso vizinho, irmão Maurício Mendes, você pode perguntar para ele também, que ele é minha testemunha fiel. Ele conta que eles achavam que Hitler, ele trouxe o quê? Pão, ele pegou a casa dos judeus, esses judeus que foram responsáveis pela nossa derrota, nossa pobreza na Primeira Guerra Mundial, vão embora, eles que morram nos campos de concentração. Ninguém estava nem aí para os judeus, virou um genocídio. O que está acontecendo hoje, gente? As pessoas estão convencidas
que pode fazer o aborto. No mesmo coração do homem como Salomão. Deus teve que chamar, Deus levantou um profeta chamado Aías. Eu não queria receber aquela palavra profética de jeito nenhum. Ele rasga uma capa em 12 pedaços, ele bota o dedo na cara do rei, para dizer, ó, olha, Deus só não vai acabar com a tua raça hoje, por causa do amor que ele tem a Davi, teu pai, e por causa de amor a Jerusalém, só acabava com isso agora. Eu fiz uma promessa para o teu pai, e é por isso que eu não vou te destruir. Não é gente não, pode matar. Olha como é que funciona o revide espiritual. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menino, deixe ver. Aqui Faraó está convencido que o problema do povo de Deus era que o povo de Deus se multiplicava demais e podia escapar das suas mãos, eles iam perder o controle. Eles eram escravos. Você imagina, nós somos aqui 1 milhão de egípcios, eles são 2 milhões de judeus. A gente tem que fazer o quê? Esterilizar a população. O que a gente faz para esterilizar a população? Mata os meninos. Ou então, faz os homens virarem meninas. E aí levanta o quê? Um feminismo, que é tão radical quanto o machismo. Deus fez homem e mulher com papéis diferentes, equilibrados. Quando a gente quebra isso, a gente destrói o que Deus fez. Mas aí, os meninos sensíveis, os meninos que não trabalham mais, os meninos que agora você não pode tocar, não pode sofrer um bullying, não pode ter, não pode dizer não. Aí está se levantando uma geração de homens moles, que não exercem o seu sacerdócio masculino, que não buscam a Deus, que ficam dormindo até o meio-dia e 1 da tarde, sem nenhuma responsabilidade. Pronto, é a colheita do feminismo. Tão brutal como a colheita do masculino, do machismo, que destrói a mulher, que arrasa a mulher, que abandona a mulher. Gente, casamento, eu falo aqui, não é para crianças. Casamento é para adultos, é para macho. Mas o que acontece? Quando você começa a querer impedir o crescimento, o que você faz? Esteriliza a população. E tem um monte de gente hoje que não quer mais juntar homem com mulher. E eu não estou fazendo nenhuma crítica homofóbica aqui, antes que você se levante para falar essa bobagem. Eu estou dizendo que aqueles que deviam assumir um papel, estão trocando seus papéis e sendo incentivados a isso. Mata a geração, mata os meninos. Aí Deus, no capítulo seguinte, capítulo 4, vai dizer, vai chamar o faraó para ter uma conversa com ele. Olha, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusar de deixar-o ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então existe sim uma resposta espiritual que atinge as nossas gerações. Deus, Ele quer o quê? Ele quer multiplicar a gente. Esse é o princípio da criação. Em Gênesis 1:27, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, os abençoou. Gente, é uma bênção a multiplicação, é uma bênção o nascimento. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O princípio da bênção, ele acontece aqui, gente. Aprenda isso. Essa palavra bênção, ela vai se repetir no capítulo 1, no capítulo 2, diversas vezes. E Deus fez multiplicar a árvore, e toda árvore que dá fruto com semente, e a relva do campo, e os animais. E aí, a palavra maldição, ela vai aparecer só no capítulo 3. Então, quando você quer abortar, você quer interromper um princípio de multiplicação que Deus deu para quê? Para que a gente encha a terra. Quando Jesus, ele retrata, ele compara Satanás a um criminoso
há um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele também é assassino. E João 8,44 diz que ele é homicida desde o princípio. E o que mais me assusta é uma igreja que não percebe isso. E eu não estou falando de Bom Retiro, eu estou falando dessa leitura. Eu vou dizer para você que até o meu, a atmosfera que eu me relaciono, fica dentro daquele grupo que eu posso fazer, a abrangência que eu posso fazer aqui. Eu vou tirar aqui a porcentagem. Gente, eu vi pastor celebrando isso. Pastor, eu vi. Eu não vou citar nome aqui, mas um pastor, ainda bem que ele parou de falar isso. Devem ter dado um chacoalhão nele. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse: por que me está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então você está arruinando o destino. Dentro do ventre dessa mulher não tinha 2 crianças, tinha 2 povos. Quando você olha para o teu filho, ele é só o teu filho. Ele é aquele menino que com 1 ano não sabe falar, anda tropeçando. Mas um dia esse menino, você não sabe o que vai ser. Eu gosto muito quando João Batista nasce, que aí fala assim: se ele trouxe tanta alegria no nascimento, o que será desse menino? Você não sabia que João Batista ia se tornar no maior profeta da Bíblia, porque é Jesus que diz isso: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Você podia imaginar que aquele bebê, daquele casal velhinho, que deve ter morrido pelos caminhos, a Bíblia não relata isso, eu estou aqui elucubrando, eu estou aqui pensando, ia se tornar naquele homem que se tornou João Batista. Então, quando você olha para o ventre, você não está olhando só para uma gravidez indesejável. Quando você olha para o ventre, você não está olhando só para uma gravidez inesperada, porque tem gravidez que é inesperada. Você está olhando para um destino que Deus está dando para um povo, para uma nação. Misturaram-se com as nações, imitaram suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Eu vou terminar no horário. Eu ainda tenho 5 minutos e eu tenho muita coisa para ministrar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que estão aqui e daqueles que estão de fora assistindo a gente pela internet. A gente só tem um jeito de fazer isso cessar. Existe uma vacina. Se fala tanto sobre vacina, né? Existe uma vacina contra Moloque, contra esse demônio de morte, contra esse assassino de bebês, contra essa cultura maligna, contra essa cultura de ímpio, essa cultura que está entrando dentro da igreja. Chama-se conversão. O último versículo do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ele se encontra com o primeiro capítulo do livro do Novo Testamento, de Lucas 1,17, que diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Existe uma forma disso acontecer. É que quando o coração do pai se converte ao filho, e o coração do filho se converte ao pai. Enquanto a gente continuar tratando e achando: não, pastor, vamos orar, claro que nós vamos orar. Mas eu queria que você fosse muito esperto agora. Nós não vivemos no tempo do império, não tem o rei no Brasil. Nós vivemos num regime cujo presidencialismo, ele trabalha, existe um equilíbrio, dizem, né, de poderes. Só tem um jeito, não adianta a gente vestir camisa branca, ir para a rua fazer passeata, soltar pombinha branca, não vai resolver.
é a gente se posicionar. E eu não estou falando, vou repetir o que eu falei no início, de posicionamento político, eu estou falando de posicionamento cristão. Seja você da direita, seja você da esquerda. Você tem que se posicionar. E qual é a melhor maneira de se posicionar? Excluindo essas pessoas que não têm temor do Senhor no dia de eleger. Porque tem gente que diz que é de um lado e chega na hora de votar, vota no outro. Porque o partido mandou. E tem gente que diz que é do outro lado e que você acha que vai votar contra. Então, a única maneira de a gente resolver isso, sabe como é que é? Esse ano é ano de eleição. A gente vai ter que resolver isso, ou pelo menos, não cooperar com o pecado. Quando Tiago escreve para Timóteo, ele fala, não seja cúmplice do pecado ali. Sabe o que é um cúmplice? É alguém que participa do crime. Então, antes da gente pensar com o coração a respeito de lado político, pense com a sua cabeça a respeito daquilo que você quer para a geração que vem depois de você. Eu não quero os meus netos abortados. Eu não quero a minha geração abortada, meus bisnetos. Eu estou conversando com Deus para que eu possa ver o casamento do meu bisneto. Eu estou conversando com Deus. Eu não estou brincando não, gente. Deus falou, então você tem que perder uns pesos, você engordou demais. Tem que começar a comer salada que você falou que não gosta. Você tem que começar a fazer atividade física. Senão, né? Como diz aquele velhinho do Instagram, a gente não chega aos 80 de jeito nenhum. Mas a gente precisa se mover nisso. A gente não precisa xingar ninguém, a gente não podia destruir a reputação de ninguém, a gente não precisa entrar nas fake news, mas a gente precisa dizer assim, não, isso aqui não. Isso aqui não. E não se aliar com pessoas que apesar da gente concordar para um lado ou para o outro, querem destruir a família, querem liberar maconha. Quantos aqui já atenderam viciado em maconha? Levanta a mão. Alguns. É fácil, irmã Dulce. É fácil, pastor Marcos. Vamos liberar a maconha? É isso? É isso que é ser crente hoje? Eu não estou dando, por favor, eu não estou aqui chamando a atenção da igreja, estou alertando a igreja. E eu queria que você, pelo menos, pensasse sobre isso. Para encerrar, eu vou passar um vídeo. O vídeo está aí, Maurício. Você consegue passar para mim? Eu quero passar um vídeo de uma entrevista. Esse é um canal, né? Um canal, inclusive, que ele é internacional, que salva vidas. É um canal que trata, inclusive, de mulheres. Tem casas que recebem mulheres que sofreram algum tipo de violência. Só para a gente encerrar, eu tenho aqui ainda 3 minutinhos. O que você pensa aí sobre o aborto? Em caso de estupro, alguma coisa do tipo, eu sou a favor, sabe? Em determinadas situações, eu acho que a gente tem que entender o lado da mulher também, que de alguma forma, por exemplo, mulheres que foram estupradas, eu acho que ela tem o direito de escolha de abortar ou não. Mas assim, pessoas que por algum motivo, né, por falta de prevenção, engravidaram, eu não sou a favor, não. Em caso de estupro, eu acho que um aborto seria aconselhável e permitido. E no caso de uma criança que possa nascer com grandes lesões também, seria permitido. Caso contrário, eu acho que o aborto não deveria ser permitido. Cara, eu não tenho uma opinião muito clara. Eu vou te mostrar um vídeo de 50 segundos. Eu peço que você assista de alguns abortos sendo realizados. Nossa, o pezinho já. Por isso que eu não concordo, eu acho muito pesado. É difícil, né? É muito difícil, é muito pesado. Nossa, muito doloroso. Muito doloroso. É como eu falei, tem um lado da mulher, né, que sofreu algum estupro. Mas quando você vê isso, é muito pesado. Havendo assim, contra, assim, Em caso de estupro, independente da situação, acho que aquela vidinha ali, ela não tem tudo. Eu estou vendo embriões já formados, com os pezinhos, muitos com a cabecinha. E isso me chocou muito. Então, realmente, eu agora mudei de opinião. É um assassinato, né? É um assassinato. claramente, né? Claramente um assassinato. Eu vi o vídeo.
Eu vi o vídeo do aborto. Só a igreja pode reagir. Eu não quero que vocês saiam daqui deprimidos, tristes, não quero que seja uma ministração piegas, mas Deus falou tanto comigo essa semana, a igreja não pode deixar de conhecer a verdade, por mais dura que seja. Eu tentei ministrar com amor aqui, eu mergulhei aqui vocês em algumas passagens bíblicas, tem muitas mais, que eu queria passar e eu não tive tempo, mas eu queria que você se posicionasse, pelo menos para dizer não, isso não, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar, o pastor Marcos vai orar por nós agora, por toda a igreja. Vamos orar? Diante de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente entende como palavra de Deus, a gente precisa se posicionar sim, sem brigar, mas se posicionar com clareza e com firmeza diante dessa realidade. E se tivesse sido você, e se tivesse sido eu, que fosse sendo abortado? É uma pergunta que a gente tem que responder. Feche teus olhos, ore. Se você cometeu isso, todo mundo de olho fechado, se você por algum motivo no teu passado, você passou por essa experiência, peça perdão para Deus. Nós não queremos expor ninguém aqui, nós não queremos machucar ninguém, nós queremos te levar para um lugar de liberdade, de cura, de transformação, de poder de Deus sobre a tua vida, da manifestação do perdão de Deus. Se você financiou, você que está aqui, homem, você que nos assiste, talvez num momento de desespero você tenha financiado isso também, peça perdão para Deus. Coloque a tua vida e diga: Deus, eu quero te pedir perdão, Deus. Eu quero reconhecer que eu errei, que ao pensar, ao praticar o aborto, mas eu estou aqui e eu quero te pedir perdão. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós saímos daqui constrangidos com o Teu amor, com a Tua graça, Pai. Ouvimos dentro da Tua palavra, Deus, de adoradores a Moloque, de sacrifício humano, Senhor. E nós entendemos o que a Tua palavra diz, e isso é abominação aos olhos do Senhor, Pai. Deus, mas nós estamos vivendo num tempo onde o povo não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, Deus. E tem tantas pessoas que estão apoiando, Deus, o assassinato, achando que isso é algo que vai trazer, de certa forma, um alívio, mas isso é uma mentira, Senhor. Nós queremos agora, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Se em algum momento da nossa história nós pensamos isso, se em algum momento nós incentivamos, ó Pai, nós te pedimos perdão. Se em algum momento da nossa história nós praticamos, Pai, nós te pedimos perdão. Mas, Pai, também nós te pedimos que a Tua misericórdia, Deus, chegue sobre essas nações, como a Colômbia, como a Argentina, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor toque no coração do Teu povo que está lá, Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, que possam se posicionar, Deus, diante da vida. Tu és o Deus da vida, o Senhor não celebra a morte, o Senhor não fica feliz, Deus, na morte. Pelo contrário, o Senhor é que dá a vida, e somente o Senhor pode tirar a vida, Deus. Por mais doloroso que tenha sido a experiência, Deus, de pessoas que sofreram humilhação, abuso, é o Senhor que gera vida dentro de nós, é o Senhor que gera vida para nós, Pai. Se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Quantos aqui, Pai, estão aqui, que foram tentados, seus pais tentaram abortar e eles estão aqui, o Senhor tem um propósito. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção de temor no coração do Teu povo, Senhor. Derrama unção de temor no coração do Teu povo, Senhor. Que nós não possamos ficar inertes, indiferentes a isso tudo que nós ouvimos nessa noite, aquilo que está acontecendo, Deus. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor diz que nós, como igreja, como filhos do Senhor, nós temos que nos posicionar, e nós nos posicionamos do lado do Senhor, do lado da vida, Senhor. Esse é o desejo do coração da igreja, Pai. Essa palavra não vem como peso, não, Senhor. Ela vem realmente como um ensino dentro da Tua palavra, nos ensinar a compreender o que o Senhor fala, como o Senhor vê a vida, como o Senhor vê o aborto, como o Senhor vê o assassinato, Deus. Tem misericórdia daqueles que já praticaram, Senhor. Tira o sentimento de culpa, que eles possam se arrepender. Como o pastor Lobo pregou, Pai, a forma de nós lutarmos contra isso é um arrependimento genuíno do Teu povo, Senhor. E aqui não tem ideologia política, Senhor. O que tem é a verdade, e a Tua palavra é a verdade, e ela foi claramente explicada nessa noite, Pai.
Pai, que possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, mas pensando em tudo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós fazemos como igreja, Pai. Temos uma responsabilidade diante dessa sociedade, temos uma responsabilidade, Deus, diante da Tua palavra, Deus. É isso que nós queremos cumprir, Deus. Devemos amar essas pessoas, sim, mas devemos orientá-las e também nos posicionarmos como nós cremos naquilo que o Senhor nos ensina. Eu quero abençoar agora a vida do pastor Lobo, eu quero abençoar a vida da pastora Fabíola, eu quero abençoar a vida da Natália, do Bruno, do Natan, da Maria Francisca, do Arthur, Deus, e da Maria Vitória, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos agora debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção, guarda os teus filhos, Deus, eles estão nas tuas mãos. Obrigado pela ousadia, pela coragem, pela fé, pelo modo que o teu filho ministrou com amor, Deus, com amor dentro da tua palavra. Agora, Pai, nos despede em paz, em segurança para as nossas casas, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite entendendo o nosso papel como igreja, Senhor. Igreja bendita, igreja que é sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá em paz.